Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Beijo de Mãe. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Letícia Corrêa, eu sou esposa do André, mãe do Pedro Tadeu. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela minha ausência aqui no canal, mas foi um erro de cálculos. Eu achei que ia dar conta de gravar vídeo com o Pedro em casa nas férias e não consegui, então fica aqui as minhas desculpas, mas eu estou voltando, hein? Não me abandonem, por favor. Ainda é um pouquinho desafiador eu estar aqui falando para a câmera, mas estou aqui. Então, por favor, não desistam do nosso canal, tá? E não esquece de dar nosso joinha e compartilhar, né? Com aquela pessoa que vocês acham que precisa assistir esse vídeo. Tá legal? Então, hoje eu queria falar sobre um tema que eu acho que é um pouquinho importante, que eu recebi o diagnóstico do transtorno do espectro autista e agora o que eu faço? Sempre gosto de frisar que tudo que eu falo foi o que eu vivi, a minha experiência. E eu espero que a minha experiência possa ajudar você de alguma maneira, ou alguém que vocês acreditam que esse vídeo possa ajudar. Então, como sempre, meu checklist, e eu espero não esquecer de falar nada. Eu tentei não colocar muitas coisas, apesar de ser um tema bem amplo que eu poderia ficar muito tempo falando. Eu tenho que reduzir o máximo. E se ainda alguém quiser depois desse vídeo que eu fale de alguma coisa específica, deixa aqui no comentário, tá? E eu vou colocar na minha lista para gravar o vídeo depois sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre os sentimentos, porque eu acho que isso é muito importante. Quando o diagnóstico chega, junto com ele chega os sentimentos. Tristeza, decepção, ansiedade, depressão, luto. Eu acho que cada pessoa vai vivenciar isso de uma maneira diferente. No meu caso, como o Pedro não tinha diagnóstico, mas ele já fazia algumas terapias, então eu já estava um pouco nesse ritmo de clínica, né, de reabilitação, essas coisas. Então, não vou falar para vocês que foi fácil. Eu fiquei triste, sim. Eu chorei, sim. E tem que passar por isso. Isso faz parte do processo. Eu tenho uma teoria que a gente tem que chorar até não querer mais. Depois que não você chorou tudo que você tinha para chorar, você levanta a cabeça e vai, né? Não existe uma tempestade que vai durar para sempre. Um dia a tempestade vai parar de cair e vai vir o sol e vai ser aquele dia maravilhoso. Então, eu acreditando nisso, eu segui em frente. Não tem muita coisa para fazer. Você tem que seguir em frente. O seu filho depende de você. Então, vem alguns sentimentos de tristeza, vem medo. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo e eu não poder dar conta de tudo que o Pedro precisa fazer. Eu tinha medo de não ser uma boa mãe, porque você vê outras mães que fazem tanto e você fala assim, cara, eu não faço nada. Eu não vou conseguir dar conta como essa mãe tá. E primeiro eu vou te falar que ela não dá conta. E segundo, que tudo bem também não dar conta. Ninguém do universo falou que você precisa dar conta das coisas. E se alguém conseguir, por favor, faça um curso que eu vou ser a primeira aluna a me inscrever. Não dá para dar conta, sabe? Não dá e tá tudo bem. Vão ter dias que você vai conseguir fazer mais coisas e tem dias que você vai conseguir fazer menos coisas e isso faz parte. Tá? Então, primeira coisa é não se cobrar. Eu acho que você tem que vivenciar o luto, sim, mas não se cobrar tanto, porque
não foi bom para mim. Eu comecei a me cobrar muito e eu já estava entrando numa fase de ansiedade, porque eu achava que eu tinha que dar conta, que eu tinha que estimular, porque eu tinha que levar a filha na terapia, porque tá, eu tenho que fazer tudo isso, mas se eu não conseguir fazer hoje, faço amanhã, faço depois de amanhã, sabe? Não se cobra tanto, porque você acaba colocando para você uma responsabilidade que não. Você tem a responsabilidade. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Você tem a responsabilidade, mas tem coisas que não dependem só de você, que não é no seu tempo. E respeitar o tempo do seu filho é o mais importante. Por mais que você estimule, o tempo dele é muito diferente do nosso. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa importante que eu deveria falar para vocês. E o que que eu fiz? O que que eu fiz quando chegou o diagnóstico? Eu fiquei aliviada, primeiramente fiquei triste, depois eu fiquei aliviada. Por quê? Porque com o diagnóstico vem um norte para você. Tipo, agora eu sei o que eu tenho que caminhar, agora eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. É uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo, porque as pessoas são diferentes, você é diferente, o seu filho é diferente, seu filho é diferente. Não é, mas você já tem um norte. Eu acho que o pior era antes, porque o meu filho fazia terapia por conta do que ele apresentava, dos atrasos que ele apresentava, mas eu não sabia o que que era, o porquê daquilo. Então, quando vem o diagnóstico, é mais doloroso, mais dolorido, né, doloroso, mas ao mesmo tempo você sabe para onde você vai, né? Então, na minha concepção hoje, eu acho que você ter um caminho já te ajuda, né? O que que eu fiz que eu não faria? Olha só, não me julguem, tá? O que que eu fiz? Eu entrei em grupos no Facebook sobre autismo. E assim, eu não filtrei. Parecia a palavra autismo entrava. E aí, o que que você tem que entender? Que existem os níveis de autismo. E quando você ainda não está familiarizada com aquele mundo, com aquelas pessoas, com mães, né, que vivenciam aquilo, algumas coisas pode ser um pouco assustadora, sim. Então eu entrei em alguns grupos, eu não tinha convivência, né, com esse tipo de realidade, então eu entrei em alguns grupos e para mim, Letícia, não foi bom, porque eu via crianças ou adultos ou mães, né, imagens, vídeos nesses grupos de uma realidade que não era a realidade do Pedro. Vou botar um exemplo. Eu vi um caso de uma criança com autismo severo, que ele se agredia e agredia a mãe, enfim, que não é a realidade do Pedro. Então, como eu não sabia se aquela ia ser a realidade do Pedro, porque quando veio o diagnóstico do Pedro só tinha 2 aninhos, eu ficava assim, meu Deus, o meu filho, isso vai acontecer com meu filho, sabe? E não vai acontecer porque as pessoas são diferentes. Então, eu acho importante vocês entrarem em grupos no Facebook, acho. Mas eu acho que é interessante depois que você está familiarizada com aquela rotina, quando você está familiarizada com aquele mundo, né? Porque o nosso mundo é quase que um mundo paralelo. E tudo bem, hoje eu levo isso de uma maneira mais tranquila, tanto que eu tô conversando dessa maneira com vocês. Mas enquanto você não tem essa facilidade de falar, de entender também, eu
não acho legal entrar assim de início. Espera mais um pouquinho, estuda um pouquinho, vê qual é a condição, né, do seu filho, da sua filha, e aí sim, porque você vai entrar em grupos mais direcionados, sei lá, porque meu filho é autista nível 1, suporte 2, sei lá, suporte 1, enfim. Então, o ideal sempre é que você primeiro conheça a condição do seu filho, filha, e depois, né, entre nesses grupos. Uma coisa que eu fiz e que eu não faria e que eu não aconselho ninguém a fazer. Uma coisa muito importante: converse com outras mães. E outras mães me acolheram de uma maneira muito, muito especial. E eu tento sempre retribuir da mesma maneira, né? Quando eu conheço alguém que está ali começando aquela jornada, que ainda não sabe o que fazer, porque assim, não vou falar que vai ter mães que não vão acolher, não sei, mas assim, todas as mães que eu conheci até hoje, elas foram muito solícitas comigo e eu aprendi muito com elas. Algumas mães de autista, outros de outras síndromes, outras deficiências. Então, eu acho muito importante essa vivência, essa troca. E antes de você entrar num grupo de Facebook, converse com uma outra mãe, né? Eu acho que é muito válido. Para mim foi muito válido, assim, tem mães que um dia eu espero que elas venham aqui no meu canal para contar a história delas, porque eu acho que o mundo deveria conhecer a história delas, né? E é sobre isso. Vamos ver outra coisa que eu botei que eu acho que é interessante. Faça terapia. Você, mãe, pai, faça terapia. Quando eu cheguei na atual clínica que meu filho faz terapia hoje, eu estava num nível de ansiedade muito grande. E hoje eu vejo isso. Hoje. Eu estava num nível de ansiedade tão grande que eu acho que eu não conseguia. Quando eu fui para fazer a primeira anamnese, né, do que o Pedro tinha, o que ele fazia, do que ele não fazia, né? Eu tava numa ansiedade tão grande que eu acho que eu não respirava, eu não pausava. Não porque ele não faz isso, porque ele teve isso, porque isso aconteceu. Nananana. E a psicóloga falou assim: não, para, calma aí, olha só, eu acho que você precisa fazer terapia. E sim, você precisa fazer terapia. O mundo deveria fazer terapia, mas já que o mundo não faz, faça você. Eu sei que talvez para algumas mães seja mais difícil, né? Porque às vezes depende do SUS, essas coisas, mas faça terapia. Se você puder fazer, faça. Porque me ajudou muito na questão de ansiedade, porque eu botava o Pedro para fazer as atividades e o Pedro, eu falava assim, gente, o Pedro não tá respondendo essas atividades. Não tá funcionando, não tá funcionando. Eu achava que assim, eu colocaria o Pedro para fazer alguma terapia e no mês seguinte a criança já tá fazendo tudo e ele não tava fazendo, sabe? E ele tava fazendo outras coisas que eu não tava vendo. Então a terapia, para mim, né, me ajudou e eu acho que ajudaria o mundo também, mas já que as outras pessoas não querem fazer, então faça você, por você, pelo seu filho, pela sua família. Eu acho que vale muito a pena. Tenha uma religião. Não importa qual é a sua religião. Tenha fé em alguma coisa. Porque a fé é que vai te manter nessa jornada. Eu não vou falar assim, tem a mesma religião que eu tenho. Não, porque cada um vai sentir Deus de uma maneira diferente. Tem gente que não tem uma religião, mas tem a fé, sente Deus em casa. Então, eu acho que você acreditar em alguma coisa ajuda. Pelo menos para mim. Então, vou voltar, vou bater de novo na mesma tecla que eu tô aqui dividindo
o que eu acredito, o que eu fiz, tá? Não aceite pitacos, opiniões de pessoas que não convivem com vocês. Sempre vai ter aquela pessoa, não, mas faz isso com seu filho, e às vezes nem vive a tua realidade, nem vive uma realidade atípica. Ah, faz isso porque toda criança é igual, ou não faz isso, não compra isso porque isso é gasto de dinheiro, porque não faz isso. E cada realidade são diferentes. E você vai ouvir muitos pitacos de pessoas que não vivem o que você vive, que não sabe o que você passa, que não paga suas contas, sabe? Então, instinto materno, instinto paterno é uma coisa que eu acho que vale muito mais do que até conselho de alguns profissionais que não vivem a realidade que vocês vivem dentro de quatro paredes. Eu acho que isso é muito importante também, porque vai ter muita gente te dando muitos conselhos, mas não calçam seus sapatos, não sabem onde seu sapato aperta. Então, não ouçam opiniões ou dicas, né, de quem não vive a sua maternidade, de quem não vive a sua realidade. Deixa eu ver. E o último, eu botei como último item. Viu, gente, como eu reduzi? Ficou bem pequenininho. O último item é o alívio de você ter um diagnóstico. Eu acabei falando isso lá na frente, mas eu vou repetir um pouquinho aqui. Para mim foi muito importante ter o diagnóstico, porque eu não sabia para onde ir, o que fazer. Então, às vezes a gente tem medo de ter o diagnóstico, porque a gente não quer acreditar que o nosso filho vai precisar de terapia ou vai precisar de alguma outra coisa para seguir. E para mim também não foi fácil, mas você ter um diagnóstico, ter uma luz, até para você procurar os direitos do seu filho, para você adaptar a sua realidade, adaptar a sua casa, enfim. Para mim, hoje, olhando lá para trás, eu vejo quanto é importante eu já ter um caminho para seguir, né? Então, eu sei que não é fácil você receber o diagnóstico, é doloroso, é triste, é solitário. Muitas das vezes é solitário. Pessoas vão tentar te animar, às vezes na melhor intenção mesmo, mas não vai conseguir, vai falar coisas que vão te deixar mais triste. Mas é uma jornada sua, do seu filho, da sua filha, né, seu esposo, é uma jornada de vocês. Então, o entorno acaba sendo uma coisa meio abstrata, né? Como falei lá no início, é uma realidade meio paralela que a gente vive, né? É um contexto que só a gente entende, só a gente sabe o que passa, só a gente sabe as contas que paga, e você fica preocupado com o que o outro vai pensar, e você vai passar por isso, porque eu passei. No início você vai ficar preocupado com o outro vai pensar, tá achando que eu tô maltratando meu filho, tá achando que eu não gosto de dar determinadas coisas pro meu filho, né? Eu vou dar um exemplo bobo. O Pedro, ele tem seletividade alimentar e ele não come, eu vou falar assim, besteira, né? Ele não come batata frita, ele não come hambúrguer, ele não come bolo, ele não come doce. E aí, se nós três saímos, eu, o André e o Pedro, e assim, a gente já alimentou o Pedro, já jantou, já almoçou, enfim, e a gente para comer uma sobremesa e não oferece para ele,
As pessoas que ficam em volta, eu fico te olhando, tipo, caraca, eles estão comendo e não estão oferecendo para criança. No início isso me incomodava muito. Aí eu oferecia para as pessoas verem que ele não quer. Mas depois eu comecei a parar pra pensar, cara, mas eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu sei da minha realidade, eu sei que o Pedro não come, ele não gosta, enfim. E é basicamente sobre isso. Eu acho que o vídeo já tá um pouquinho longo, não faço ideia do tempo, mas deve estar um pouquinho longo. E eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa específica, não esquece de deixar no comentário. Vou pedir mais uma vez, dar o likezinho para ajudar nosso canal a crescer. E eu poder, de alguma maneira, ajudar outras pessoas, né, nessa caminhada. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.